muito bem-vinda à nossa quarta live de aquecimento para o evento Casa Harmonizada. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Veiga e nessa live de hoje a gente vai estar falando especificamente sobre contratar ou não alguém para harmonizar a sua casa, se você não tem tempo, se essa é uma boa alternativa ou não para harmonizar a sua casa. E eu já te adianto aqui falando que, como uma consultora de Feng Shui, eu sou a pior vendedora de consultoria de Feng Shui, porque eu sinceramente acredito que não é a melhor maneira de você harmonizar a sua casa, não é como você vai ter mais resultados, que você tenha o potencial de ter mais resultados, e aqui eu vou te dar N motivos do porquê que eu acredito que contratar uma consultoria de Feng Shui não seja a melhor alternativa para ter muito mais saúde, prosperidade financeira e harmonia dentro do seu lar, tá certo? Antes de eu te falar essas questões sobre contratar ou não alguém para harmonizar a sua casa, quero explicar para vocês por que a gente está fazendo essas lives de aquecimento, né? Essa é a live número 4. A gente vai fazer nessas próximas 2 semanas um total de 20 lives todos os dias às 8 horas da noite. Tem live de aquecimento, porque a gente está se aquecendo, se preparando lá, ó, para o nosso evento que vai começar daqui uns dias, evento Casa Harmonizada. Esse evento conta com 3 aulas, onde eu vou te ensinar do zero, por mais que você nunca tenha ouvido falar sobre harmonização de casa, vou te ensinar como que você pode harmonizar a tua casa para você ter mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar dentro da sua casa. Então, lá a gente vai ensinar, nesse evento, na primeira aula eu vou te ensinar o que é uma casa harmonizada, o que não é uma casa harmonizada e o que você deve fazer para você harmonizar a sua casa caso você descubra que ela não está harmonizada ainda. Na segunda aula, eu vou te explicar o passo a passo para você harmonizar a sua casa, por que você tem que seguir esse passo, por que você tem que seguir aquele outro, como é que faz, como é que não faz, a parte teórica do passo a passo. E na aula 3 eu vou te ensinar a parte prática do passo a passo. Então a gente vai realmente para o campo de batalha, vamos harmonizar uma cozinha, vou mostrar para você exatamente aonde colocar o cristal, qual cor colocar, como fazer limpeza energética, como fazer cada uma das etapas para você harmonizar a sua casa e também vou estar te falando todas as orientações, como é que você faz para ter toda a harmonização da sua casa com meu acompanhamento de pertinho, tintim por tintim. Então vai ser um evento bem completo. Além dessas aulas, a gente vai ter material extra, esses materiais que eu tô fazendo aqui, ó, eu vou disponibilizar todinho eles para vocês lá na comunidade do evento. A gente vai ter uma comunidade do evento onde eu vou estar disponibilizando toda a minha equipe para responder as dúvidas de vocês lá. Então vocês vão ter a oportunidade de ter um gostinho do que é ser aluna do Método Oli. Vão poder tirar dúvidas, mandar lá as questões de vocês. Minha equipe vai estar atendendo vocês com a mesma questão, com a mesma qualidade que eles atendem as nossas alunas. Então vocês vão poder estar tendo esse gostinho lá também. Vão participar dos grupos do WhatsApp. Enfim, tem sorteio, tem muita coisa. É realmente um evento que a gente está fazendo para vocês. E além de tudo, esse evento ele é um evento online. Você pode assistir aí do conforto do seu lar e gratuito. Então você não precisa investir nada para participar dessas aulas, dessa comunidade, de tudo que a gente está fazendo aqui, dos sorteios. Basta você se inscrever, tá? Você tem que se inscrever porque eu preciso te mandar todo esse material, preciso te mandar todos os avisos. Então é por isso que você tem que se inscrever. Eu tenho que saber qual que é o endereço que eu tenho que mandar tudo isso aí, né? E aonde que você se inscreve? Você entra em www.brunaveiga.com.br/evento. Quando você entrar nessa página, seja pelo teu celular, seja pelo computador, vai entrar uma página lá e vai estar escrito assim: escreva seu e-mail aqui. Aí você coloca o teu e-mail, clica em se cadastrar e aí já vai ter o link lá para você entrar no grupo do WhatsApp, vai ter o link para você participar de todas as dinâmicas que tiver por aqui. Se você, por um acaso, não tem e-mail, faz o seguinte: pede o e-mail ou de um filho, ou de uma filha, ou do marido, ou de alguém, de uma amiga emprestado, se cadastra com o e-mail da pessoa e aí entra no grupo do WhatsApp. Com o teu número mesmo, você pode entrar no grupo do WhatsApp. Aí você fala para a pessoa que ela pode se descadastrar da lista, mas aí pelo menos você já vai estar dentro do grupo do WhatsApp para receber no teu celular os avisos das aulas e os avisos de todos os materiais que a gente disponibilizar para vocês, tá? Então, mesmo assim, ainda dá para participar do evento, tá bom? Bom, mas seguindo aqui na nossa aula,
para quem já se inscreveu. Quero saber, né? Me contem aí nos comentários. Quem aí já está inscrito no evento, quem ainda não está inscrita no evento, me conta aí. Quem não se inscreveu ainda, dou aí, ó, 12 segundos para vocês se inscreverem. Bem aleatório, né? Mas é porque você não vai precisar mais do que 12 segundos para se inscrever, tá? É bem rápido, bem simples. É só se inscrever lá para você garantir que você vai receber todos os nossos avisos, tá bom? Então é o seguinte, passou 12 segundos, será? Você contou, Bárbara? Eu não contei. Contei. Contou? 12? Deu 12. Então a consultoria aqui, como é que é? Não é a consultoria que fala, como é que é? Auditoria. Falou que tá certo, então vamos seguir. Agora eu mexi no meu relógio e agora eu quero acertar a pulseirinha, senão eu vou ficar a live inteira mexendo nele. Peraí. Aí, pronto. Arrumei. Então é o seguinte. Vamos falar aqui sobre não ter tempo. Gente, sinceramente, quem é que tem tempo nessa vida, né? Nossa vida é uma correria. Quem aí tem tempo sobrando, tá aí na rede, deitada. O que eu vou fazer da minha vida? Está sobrando tempo, não sei o que fazer. Dificilmente, né, as pessoas têm assim tempo sobrando. A gente sempre arranja o que fazer com o nosso tempo, né? Mas uma coisa é fato. Todo mundo, todo ser humano que eu já conheci hoje, até hoje na minha vida, nunca vi. Se você viu, me conta, porque eu quero saber. Mas todo ser humano que eu já conheci na minha vida até hoje tem exatas 24 horas disponíveis por dia. Verdade, verdade. Não sei se você sabia desse fato, se eu tô contando uma coisa muito nova aqui para vocês, mas isso é verdade verdadeira. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, gente. Pelo amor de Deus. Então, ó, questão de tempo não é tempo. Sempre falo para vocês que o problema é a solução. E se o seu problema é não ter tempo, a tua solução também é não ter tempo. Já que você não tem tempo, então você tem que otimizar o teu tempo para você conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. E aí virou quase um trava-línguas aqui, né? Mas enfim, muita gente, né, por essa questão de não ter tempo, eu não tenho tempo, que na verdade é que isso não é uma prioridade para a pessoa e ela, né, arranja uma forma de justificar isso dizendo que não tem tempo. Mas ter tempo pra ficar lá no Instagram rolando, vendo a vida dos outros, tem, né? Bom, mas enfim. O que muita gente vê como alternativa, né? Eu não tenho tempo para harmonizar. Vou até deixar esse o problema é a solução, porque eu gosto muito dessa frase e eu sempre faço questão de deixar ela aqui. Então, vou colocar aqui. Então, o que acontece? Muitas pessoas, né, que desejam ter uma casa harmonizada e não querem despender esse tempo para ir lá harmonizar a casa, me perguntam: Bruna, você faz consultoria? Você faz análise? Quanto que você cobra pela tua consultoria? Como que funciona a tua análise? Eu recebo diariamente muitas e muitas mensagens no direct do meu Instagram, do meu Facebook, gente contactando a minha equipe, e-mail, perguntando quanto custa a minha consultoria, como é que é a minha consultoria, quando que eu vou abrir vagas para consultoria. E funciona da seguinte maneira: eu faço consultorias, porém não é o meu principal intuito, não é o meu principal negócio, até porque eu tenho o meu curso, né? Eu tenho 2 cursos de Feng Shui, eu tenho milhares de alunas para atender, então a consultoria não é a minha prioridade e eu até, né, tomei essa vertente de não tornar a consultoria a minha prioridade porque eu realmente acredito que quem aprende o Feng Shui tem muito mais resultado do que quem contrata uma consultoria. Porque quem aprende não depende. Então, eu sou uma pessoa que desde cedo sempre busquei muito a minha independência, né? E eu acredito que as pessoas serem independentes financeiramente, emocionalmente, em questão de conhecimento, ser independente de outras pessoas é a melhor maneira de você ter liberdade, de você se reconhecer, de você atrair coisas boas para sua vida. Enfim, é só coisa boa, né? Então, eu tenho esse mantra aí de quem aprende não depende. E por isso que eu resolvi, né, dentro desses caminhos na minha profissão de especialista em Feng Shui, e para realmente ensinar as pessoas a aplicarem o Feng Shui. De qualquer forma, eu
tenho as minhas consultorias, né? O meu serviço de consultoria. Porém, como eu comecei a ter muitas e muitas e muitas alunas, eu precisei aumentar cada vez o meu o meu custo, o meu preço da minha consultoria. Por quê? Porque hoje, para eu parar o meu tempo que eu atendo as minhas alunas, para parar e especificamente atender uma pessoa para uma consultoria, tem que compensar a minha hora trabalhada, né? Então, para você ter uma ideia, só dentro do meu curso, eu tenho 2 cursos, né? Só dentro do meu curso, que é o Método Oli, eu tenho mais ou menos umas 1.200 alunas, tá? Isso hoje, falando aqui para vocês. Tenho mais ou menos 1.200 alunas ativas, essas que estão realmente fazendo o curso, né? Porque o curso ele tem 1 ano de duração. Então, tem mais ou menos 1.200 alunas ativas. O valor do meu curso é R$ 2.500, R$ 2.497, né? Arredondando, R$ 2.500. Então, o que acontece? Quando eu faço uma aula ao vivo para as minhas alunas, eu dou 2 aulas por semana para as minhas alunas. Então, quando eu paro lá para fazer essas aulas ao vivo, o que acontece? Geralmente, tem umas 60, 70, às vezes umas 80 alunas ao vivo lá comigo na hora da aula, e depois essa gravação dessa aula fica disponível para as outras 1.000 e tantas alunas que também estão no curso. Então, vamos supor, né, ao vivo. Vamos tratar só do que é ao vivo ali mesmo. Vamos falar aqui, ó. Vamos supor que tem 80 alunas lá na aula, vezes R$ 2.500. Isso são R$ 200 mil, tá? Então, né, eu tô atendendo, entregando serviços, claro, eu atendo elas, né, durante um período maior, mas, né, é o que eu monetizo com as minhas alunas ali. Se eu tivesse que parar para atender uma única pessoa ali, eu tô atendendo 80 pessoas, orientando 80 pessoas como harmonizar a casa delas. Para eu parar de atender minhas 80, 200, 300, 1.000 alunas ali, para atender especificamente uma pessoa, eu preciso fazer, né, esse cálculo e ver quanto que custa a minha hora trabalhada ali, e para compensar eu parar de atender elas ou colocar alguém para atender essas alunas no meu lugar e poder atender outras pessoas numa consultoria específica, né? Então, por isso que hoje o valor de uma consultoria minha é de R$ 15 mil. Eu cobro R$ 15 mil por 5 encontros de 1 hora cada. Então, a gente tem 5 encontros porque tem todas as etapas da harmonização. Tem a análise, tem a observação, depois tem as orientações, depois tem ver se a pessoa fez certo, se a pessoa não fez os ajustes, né? Então, são 5 encontros, cada um tem mais ou menos 1 hora, e para esses 5 encontros que a gente agenda para essa consultoria, eu cobro R$ 15 mil para justificar, né? Eu deixar de atender as minhas alunas, que é uma coisa que para mim dá muito retorno financeiro, e atender uma pessoa especificamente. R$ 15 mil para você harmonizar uma casa, eu concordo, eu não posso discordar que é um valor que acaba sendo um pouco salgado, né? Por isso que a maioria das minhas consultorias acaba sendo para empresas, porque geralmente em empresas é difícil eles disponibilizarem uma pessoa para ir lá, aprender, aplicar, né? Ter o tempo, realmente, né? A questão que eu tô falando aqui, que a pessoa não tem tempo, aí ela resolve contratar alguém para orientar ela para fazer a harmonização da casa dela. Aí, numa empresa que vai ter muito resultado financeiro, mais cliente, mais harmonia, melhores relacionamentos, melhorar a questão entre sócios, relacionamento entre sócios, esse valor ele totalmente se justifica, né? Então é um investimento que tem um retorno muito maior do que o valor investido. Então é totalmente justificável. Para uma casa, talvez não seja tão visual. É óbvio que as pessoas elas pagariam muito mais do que isso para salvar um casamento, para melhorar a saúde de um filho, de uma filha, para melhorar a questão financeira, para conseguir a casa própria, para resolver uma questão que está na justiça há muito tempo, né? Então, quando a gente analisa realmente investimento, resultado, também esses 15 mil reais ele acaba ficando supérfluo mesmo para uma casa. Mas quando a pessoa vai, né, desembolsar, pega um pouco, né? Então, o que acontece? Aí já entra a primeira vantagem, né, entre você aprender o Feng Shui e você
contratar alguém para harmonizar a sua casa. Ele acaba sendo um investimento menor, bem menor, significativamente menor, porque você consegue ali dentro, né? A gente consegue atender muitas pessoas, ensinar e essas pessoas replicarem, do que a gente parar para analisar e ter que cobrar o valor, né, dessa hora trabalhada. Porém, o que acontece? Outra situação, né, que muitas pessoas não sabem, elas têm essa ideia de que quando você contrata uma consultoria, o consultor vai lá e vai fazer tudo na sua casa e você simplesmente vai entrar na sua casa e sua casa está harmonizada. E na verdade não é assim. Mesmo na consultoria de Feng Shui, o consultor não faz a harmonização da sua casa. A gente sempre orienta o que é feito na harmonização, o que deve ser feito na harmonização. Por quê? Porque existe uma coisa no Feng Shui chamada intenção. Né? Eu já até expliquei isso na primeira live aqui de aquecimento para vocês. Eu falei sobre a intenção, que a principal diferença entre decoração e harmonização é a intenção. Quando você pega um objeto da cor específica para melhorar a energia de prosperidade financeira da sua casa e coloca num objeto, coloca lá num local da tua casa, você está decorando a sua casa. Você harmoniza a sua casa quando você coloca esse objeto e faz as técnicas de intenção. Existe, né, o reforço dos 3 segredos, existem os envelopes vermelhos, existem as visualizações, existem várias maneiras de você fazer essa intenção. Mas é isso que difere uma decoração de uma harmonização. E a intenção, ela é sempre, 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 sem exceção, feita pela pessoa que mora na casa. O consultor de Feng Shui vai orientar você, ó, nesse quarto você vai colocar um cristal de 40 milímetros aqui, e aqui você vai colocar um baguá, e aqui você vai movimentar o teu sofá para cá, a tua cama vai ter que ficar nessa posição, essa parede é ideal que seja dessa cor, mas o consultor de Feng Shui, a consultora, não vai colocar o cristal para você, não vai mudar o móvel de lugar, não vai pintar a parede, e nem pode, nem deve. Por quê? Porque a gente está mexendo na harmonização com a energia do espaço. E a energia do espaço tem que ser a energia de quem mora, de quem convive naquele espaço. Então, quem tem que fazer as curas, as correções, as ativações é sempre quem mora no espaço. Independente se você vai contratar uma consultoria ou não, quem vai fazer as harmonizações, quem vai colocar o cristal, quem vai fazer as intenções, vai ser você. No caso, eu vou te orientar e você vai fazer as suas intenções, tá? Então, por mais que seja assim, é importante, né, entender que no final das contas, independente, é sempre você que vai fazer. O consultor ou consultora vai te orientar o que você tem que fazer nos teus casos, beleza? E aí, né, que a gente entra numa outra questão. O que acontece? Quando uma pessoa, ela não entende de fato o que é, não aprende o que é o Feng Shui, ela só é orientada, ó, faça isso, faça aquele outro, ela não entende 100% por que aquele cristal tá lá, por que aquele objeto tá lá, por que aquele móvel tá naquela posição, e aí isso não casa com a energia da pessoa. Ela fez uma intenção, só que superficial, ela foi mandada e fez. Por exemplo, né, esses dias eu fiz uma live e eu falei sobre fazer um bolo e os ingredientes do bolo e que tem toda a receita, né? O Feng Shui é a mesma coisa, você vai harmonizar a sua casa e tem todos os ingredientes, o passo a passo. Você vai fazer isso, depois vai fazer isso, depois vai fazer isso, tipo uma receita de bolo, né? E o que acontece? Eu tenho uma avó que ela faz bolos sensacionais. A minha avó é assim, ó. Ai, sou fã número 1 da minha avó, né? Porque, não só por isso, óbvio, né? Mas os bolos que a dona Elza faz são assim, ó, sensacionais, né? E eu já, óbvio, já fiz muito bolo com a minha avó, né? Já bati, principalmente, né, com umas segundas intenções, porque a tigela sempre fica lá, daí tem que passar o dedo pra limpar a tigela. Então, eu já fiz muito bolo com a minha avó. Só que agora me pergunta se eu sei fazer um bolo. Não sei fazer bolo nenhum. Se você me pedir para fazer um bolo de chocolate agora, o mais simples possível, eu não sei fazer. Por quê? Porque todas as vezes que eu fiz bolo com a minha avó, eu só repliquei o que ela me mandava. Ela falava, Bru, agora coloca farinha. Bru, agora coloca o ovo. Bru, agora coloca não sei o quê. Bru, agora bate. Bru, agora coloca a forma. Bru, agora... Então eu
fiz vários bolos já com a minha avó, muitos ficaram gostosos, mas me pede pra fazer um bolo, eu não consigo, eu não sei mesmo. Eu ia ter que procurar uma receita na internet para eu replicar. Então eu tô fazendo o quê? Eu só tô replicando uma coisa, mas eu não sei, eu não aprendi a fazer bolo, né? E quando a pessoa harmoniza a casa com a orientação de um consultor, muitas vezes é isso que acontece. Ela não aprende por que ela está colocando aquela cor naquele lugar, ela não aprende o que é uma intenção, o que é uma limpeza energética, o que é uma energia negativa, o que gera uma energia negativa. E aí o que acontece? Ela até harmoniza a casa dela, porém não tem tantos resultados, porque essa intenção não foi feita da maneira certa. E quando a intenção não é feita da maneira certa, a energia da casa da pessoa não casa com a energia da pessoa, né? Eu sempre explico para vocês que eu trabalho com o Feng Shui, o meu método de Feng Shui é sempre considerando o ser humano que vai viver ali dentro, dele estar vibrando no mesmo padrão que as energias da casa. Se você muda as decorações, a disposição dos móveis da tua casa e a tua energia pessoal, o teu a tua energia vital não tá no mesmo padrão, ao invés de se sentir em harmonia dentro desse espaço, você vai se sentir uma estranha dentro desse ninho, porque você não elevou, você não alinhou as tuas intenções com a harmonização, com o novo fluxo de energia desse espaço. E aí você começa a ficar, ai, mas eu fiz isso aí, eu tô odiando esse quadro ali. Nossa, esse sofá aqui tá me deixando irritada, eu preferia antes. Não sei por que tem esse cristal aqui, né? Tá ali, até bonitinho, ele faz uns negocinhos, mas não gosto, pra mim não é legal. Por quê? Porque você não tá vibrando no mesmo padrão energético da casa e, consequentemente, não vai ter o máximo de resultados que você poderia com a tua harmonização, né? Eu tenho um exemplo de uma aluna minha, duas alunas minhas que me contaram que fizeram a harmonização, que contrataram consultorias de Feng Shui e que hoje, depois de aprenderem a harmonizar a casa delas, veem que são coisas totalmente diferentes, né? A primeira aluna é a Val, é a Ana Valéria, e ela me contou que ela trabalhava em agência de banco e ela contratou consultorias de Feng Shui. Quando ela ia inaugurar uma nova agência, ela contratava consultoria de Feng Shui, porque ela sempre gostou muito da técnica, sempre atraiu muito ela. E ela me falou, Bruna, eu trabalhei numa agência e eu fiquei durante 10 anos com um cristal pendurado, né? O cristal multifacetado, assim, pendurado atrás da minha cabeça, né? E eu nunca entendi por que aquele cristal tava lá. Tava lá, beleza, fiz, mas eu nunca entendi por que ele tava lá. Hoje eu sei qual é a correção que estava sendo feita naquela época, mas eu nunca tinha entendido. Então eu passei anos da minha vida sem saber por que tava aquele objeto lá. E aí, é óbvio que não vai ter o máximo de resultados quando você não entende, quando a tua energia não está alinhada com aquilo. O que é essa intenção, né, no Feng Shui? Acontece da seguinte maneira. Quando você vai fazer uma cura, uma correção, uma ativação de Feng Shui, mudar um móvel, um objeto, tudo que você vai fazer, harmonizar a tua casa, você sempre vai fazer uma intenção. O que é essa intenção? Você vai colocar o objeto e você vai fazer a técnica de intenção visualizando o que você quer com aquela correção, o que você quer atingir, como que você quer que seja a tua vida naquela determinada área com aquela correção. E aí você vai vibrar naquilo, você vai fazer as tuas visualizações, você vai fechar o teu olho. Se você quiser, você pode fazer o mantra, o mudra, né? As técnicas do Feng Shui para estar vibrando nisso. Aí o que acontece? Você vai colocar o objeto lá e aí durante um mês você vai ver aquele objeto, durante 2 meses, passou 3 meses, 4 meses ali, você nem vê mais esse objeto, você se acostumou com a presença dele ali, você não fica mais, ali tem um cristal, esse objeto vermelho foi colocado ali. Você se acostuma com a decoração da sua casa, você nem repara mais. Mas o teu subconsciente, ele sempre que tiver na presença daquele objeto, vai estar vibrando naquilo que você vibrou na hora da intenção. Então ele vai estar sempre reforçando o que você quer com aquela intenção, o que você quer com aquela intenção, o que você quer. Então, por mais que você não esteja sempre presente para aquilo, sempre que você estiver na presença de um objeto de cura, de correção, de ativação do Feng Shui, você vai estar sempre vibrando as tuas energias naquilo que você fez na hora de fazer a sua intenção, naquilo que você vibrou da hora da sua intenção. Por isso que é importante você saber o
que é a intenção? O que aquela situação está corrigindo? Porque aí você vai estar vibrando na coisa certa e você vai estar sempre reforçando aquela intenção e assim atraindo cada vez mais saúde, prosperidade e harmonia familiar para dentro da sua casa. É assim que funcionam as ativações de Feng Shui, tá? E aí a Val, né, voltando aqui ao caso da Val, ela me contou que daí agora que ela tá entendendo e realmente tendo resultados. Ela falou que desde 2017 ela tava sem emprego, sem receber nenhuma remuneração financeira, que ela tava muito mal com isso, né? E ela tinha uma empresa e ela tava dando baixa na empresa porque tava inativa, né? Tava inativa a empresa, então ela ligou para contabilidade para dar baixa na empresa. E nesse meio termo entre solicitar e dar a baixa na empresa, ela fez as correções da área do trabalho na casa dela, corrigiu a área faltante da área do trabalho que ela tinha, e nisso começaram a surgir pedidos de consultoria. Ela é consultora de finanças e começaram a surgir pedidos de consultoria sem ela divulgar, e ela teve que paralisar o processo de baixa da empresa, reativar e voltar porque começou a surgir emprego para ela, né? Para ela, para o marido dela também, ele é professor em universidade, começou a surgir também oportunidade de emprego para ela, porque ela começou a entender o que eram as intenções, as correções que ela estava fazendo na casa dela depois que ela aprendeu, né? Então, esse é um caso. Outro caso também tem a Thaís. A Thaís, ela também é minha aluna do Método Oli, e ela comentou que alguns anos atrás, ela falou uns 20 anos atrás, ela tinha contratado uma consultoria de Feng Shui para casa dela, e a consultora, né, orientou ela que tal e tal horário ela tinha que acender o incenso e colocar cabeça de Buda e várias coisas indianas e cristal em todas as janelas, e ela foi lá e replicou tudo. Ela não entendeu o porquê de cada uma das situações, mas ela replicou tudo. Ela falou: Bruna, eu não sei porquê, mas todas as minhas janelas tinham cristal. E aí ela colocou. Só que eles criaram uma expectativa gigantesca na hora de harmonizar a casa, de fazer a consultoria, de que a vida deles, dela, do marido e das filhas dela ia se transformar totalmente, e não sentiram efeitos na harmonização da casa. E então, isso até ela comentou, né, que gerou um trauma na vida da... trauma na vida não, né, mas assim, que as filhas dela não conseguem nem sentir o cheiro de incenso, porque lembram dessa época, que criaram uma super expectativa, não teve mudança nenhuma na vida delas, e aí quando ela voltou a falar sobre Feng Shui para as meninas, elas falaram: ah não, mãe, você de novo com essa coisa, não vem aí. Ela falou: não, agora é diferente, eu vou aprender, né? E aí, de fato, ela começou a ter várias transformações na vida dela, na área do trabalho dela, das finanças, né? As filhas já não estavam mais morando na casa com ela, mas ainda assim ela fez questão de harmonizar a casa dela, aprender e tá colhendo os frutos agora, principalmente na área financeira, de ter uma casa harmonizada de fato, uma casa com as intenções que vibram na mesma intenção que ela, né? Então esses são dois casos de alunas minhas que fizeram consultorias, não sentiram tanto efeitos e depois de aprender, entender de fato o que é a intenção, conseguiram ter resultados reais com o Feng Shui. Mas o que eu acredito que é a principal vantagem de você aprender e não contratar uma consultoria de Feng Shui é o seguinte, é o pensamento a longo prazo. Por que pensamento a longo prazo? Pode ser, né, que você até contrate a consultoria de Feng Shui, o consultor ou a consultora te indique exatamente qual que é a intenção, por que você está fazendo aquilo, te dê todo o detalhamento, como é que você tem que vibrar, como é que você não tem que vibrar, e vai ter resultados de fato. Você vai fazer tudo certinho, as tuas correções, as tuas ativações, e vai ter resultado. Porém, a nossa vida hoje, né, é como se você tirasse uma fotografia da tua vida e você resolve aquelas situações. Porém, a nossa vida está sempre mudando. A Bruna de hoje não é a Bruna de um ano atrás. Os desejos que eu tenho hoje não são os desejos que eu tinha um ano atrás, não são os desejos provavelmente que eu vou ter daqui a um ano, porque a nossa vida está sempre mudando, a nossa saúde está mudando, a nossa vida financeira está mudando, o nosso relacionamento está mudando. Então, o que é foco para nós hoje, talvez daqui a um tempo possa não ser. Então, o que acontece? Dentro do Feng Shui, existem 9 áreas da nossa vida que podem ser trabalhadas.
A área da prosperidade financeira, a área do reconhecimento, a área do casamento, a área dos filhos, a área dos amigos, a área do trabalho, a área da sabedoria, a área da família e a área da saúde, tá? Porém, apesar de existir essas 9 áreas, a gente não trabalha, nem se deve, é errado ativar as 9 áreas de uma vez. O ideal é que você faça a ativação de até 3 áreas por vez. Para você ter resultados, você deve fazer ativação de até 3 áreas por vez, não ativar as 9. Inclusive, esse é um dos grandes erros das pessoas que tentam fazer a engenharia reversa, descobrir como é que aplica o Feng Shui em casa, como é que harmoniza a casa, e aí elas veem a cor certa e sai espalhando cor e ativando todas as áreas. Isso é um erro, isso não dá resultado, isso inclusive atrapalha os resultados da harmonização, né? Então a gente tem que ativar até 3 áreas por vez. E o que acontece? Você vai ativar 3 áreas da sua vida e provavelmente você vai ter muito resultado nessas 3 áreas, você vai prosperar nessas 3 áreas. E quando você prosperar nessas 3 áreas, você vai querer um degrau a mais, aí você vai querer focar na outra área. Por exemplo, você focou agora na tua área dos relacionamentos, na área da espiritualidade, na área dos relacionamentos e na área dos amigos. Aí você atraiu um parceiro, uma parceira maravilhosa para tua vida e tá tudo certo e vocês estão felizes. E aí você resolve que você quer casar, quer botar uma aliança no dedo, quer casar, né, Bárbara? Aí aproveitando para dar uma indireta, que eu não sei se vocês repararam, não tem nenhuma aliança aqui na minha mão e não é por acaso, não tirei para gravar o vídeo, não. Realmente não tem. Mas aí você tá bem lá com a pessoa, tá feliz e resolve que quer casar. E casar tem que despender uma grana para fazer uma festa de casamento, né? Quem casa quer casa, então tem que prosperar financeiramente para casar. Então aquelas 3 áreas que você definiu na tua harmonização, relacionamento, sabedoria, espiritualidade e amigos, né? Sabedoria e espiritualidade é a mesma área, tá? Existem diferentes nomes para uma mesma área. Então, por isso que eu falei 4, mas são 3. Então, você ativou e teve resultado. Atraiu uma pessoa, se apaixonou e quer casar. Aí você quer casar? Você tem que ter grana para casar. Você tem que ter dinheiro para você conseguir fazer a tua festa. Então, depois de um ano, depois de um tempo ali da tua harmonização, você quer mudar. Ah, beleza, meu relacionamento é legal, agora eu quero focar na área da prosperidade. E aí você contratou uma consultoria de Feng Shui, a pessoa te orientou como é que você vai ativar a área do relacionamento, da espiritualidade, dos amigos, e aí agora que você quer a prosperidade, como é que você vai fazer? Vai contratar mais uma consultoria, vai gastar mais 15 mil reais. Você tá querendo mais prosperidade e vai gastar mais 15 mil reais aí para fazer a tua harmonização? De novo, né? Então, pensando no longo prazo, você aprender a harmonizar a tua casa é uma coisa muito, muito, muito mais interessante. Por quê? Quem aprende não depende. Se você tivesse lá atrás, um ano, aprendido como é que se harmoniza, você foca nessas 3 áreas. Daqui um ano, quando mudar essas 3 áreas, você adapta para o que você sabe, você aprendeu, você não depende de outra pessoa para vir lá e te orientar o que você precisa fazer agora, né? Sempre alguém te ditando o que você tem que fazer. Outro exemplo do longo prazo. Vamos supor, né, numa mesma área. Eu aprendi a ativar todas as áreas, a pessoa me ensinou, Bruna. Ela falou, ó, você vai ativar essas 3 áreas e daqui um ano, se você quiser ativar as outras áreas, você vai ativar assim, assim, assado. Então, ela me ensinou essa parte. Beleza, então, você focou agora, vamos supor, né? Você focou na área da prosperidade. Você tá na tua casa, aí você fez as tuas ativações na área da prosperidade e tal, e aí você de fato começou a prosperar financeiramente, tá conseguindo ver o dinheiro, ver o fluxo de dinheiro, ganhar mais dinheiro, teve o aumento salarial, foi promovida, tá lá feliz da vida, entrando grana, fazendo tuas viagens, prosperando, fazendo os cursos que você quer, dando a vida financeira, a qualidade de vida que você quer para os teus filhos, aproveitando, e aí você fala, agora chegou a hora de eu fazer aquela reforma na minha casa que eu queria, né? Sempre sonhei com essa reforma, agora eu vou fazer essa reforma. Aquela varanda, aquela área gourmet que eu sonhava em fazer na minha casa, agora eu vou fazer para chamar minhas amigas aqui, pra gente fazer um churrasco, pra gente fazer um chá. Vou realizar o meu sonho de ter aquela varanda gourmet. E aí você vai lá e faz, e você cria uma nova área na tua casa que não tinha antes. E quando você cria essa nova área, sem querer, você acaba criando
um dreno energético que não tinha, uma área faltante que não tinha, porque você não aprendeu o que é o baguá, como é que aplica o baguá, você não aprendeu o que gera uma situação, o que suga a energia da tua casa ou não, você só replicou o que a pessoa falou, ó, isso tá errado na tua casa, isso precisa corrigir, isso precisa corrigir. Você vai lá, corrige, melhora, e aí depois, como você não sabe o que você mexeu, o que você não mexeu, você vai lá e cria um problema de novo. Ou prosperou, tal, não vou reformar a casa, vou me mudar de casa, vou para outra casa. E aí você entra na outra casa e você não sabe analisar um baguá, você não sabe analisar se aquela casa tem área faltante ou não, se tem um banheiro na área da prosperidade ou não, se tem um banheiro na área da saúde, se o fogão fica dentro do baguá ou não, se a cama do casal tá dentro ou não. E aí você muda de casa e parece que tudo começa a desandar. O casamento que tava bem, desanda. A prosperidade que tava indo de vento em popa começa a estagnar, começa a faltar dinheiro, começa a não sobrar dinheiro. E aí você não entende por quê, mas estava tudo certo e agora eu vou ter que contratar uma nova consultoria de Feng Shui para essa casa. Então, assim, pensamento a longo prazo. Quem aprende não depende. Esse é o principal ponto pelo qual eu acredito que aprender é muito melhor do que você contratar alguém para fazer. Em todas as situações, né? Principalmente numa situação tão importante quanto essa, que envolve diferentes áreas da sua vida, né? Envolve o teu trabalho, envolve o teu... Você está terceirizando uma situação, uma ferramenta que pode resolver, pode melhorar, pode intensificar todas as áreas da sua vida. Não é você fazer uma faculdade de medicina para aprender a tomar um remédio. É você aprender a harmonizar a tua casa para você ter mais saúde, mais prosperidade financeira, mais harmonia, gerar isso para tua família, saber replicar para diferentes casas, analisar antes de fazer uma mudança, uma reforma, se mudar de casa, comprar uma casa nova. Você vai estar aprendendo, ajudando outras pessoas. Você pode ajudar, isso inclusive é outra coisa, né? Eu tenho muitas e muitas e muitas alunas que harmonizam a casa delas e depois, como elas aprenderam, elas ajudam a irmã a harmonizar a casa. A Mildred é uma aluna dessa minha, né? Uma aluna minha desse exemplo que eu acabei de dar. Ela harmonizou a casa dela, teve resultados fantásticos e agora ela tá ajudando a irmã dela a harmonizar a casa dela também, porque ela aprendeu a harmonizar a casa. Então ela replica o conhecimento para outras pessoas. A Cleusa também, ela é minha aluna, harmonizou a casa dela, parou de tomar remédio para depressão com a harmonização na casa dela. O marido dela comprou barco depois que ela harmonizou a casa, assim, ó. Tá tinindo a Cleusa. As filhas dela falam que nem reconhecem mais a mãe depois da harmonização. E depois de harmonizar a casa dela, ela foi lá ajudar a filha dela, a Natália, a harmonizar a casa dela também. A Natália mora em Orlando, chique nos últimos, mora lá na Disney. E a Cleusa ajudou a Natália também a harmonizar a casa dela, porque a Cleusa aprendeu a harmonizar a casa. Agora, se a Cleusa tivesse investido numa consultoria, ela ia ter harmonizado a casa dela, provavelmente também, porque a consultoria também é eficaz, né? Não tô falando que a consultoria não é eficaz, mas ela não ia conseguir ajudar a filha dela a ter transformações também, a melhorar a saúde, a atrair um relacionamento para a vida dela, né? Então, assim, é a gente poder ajudar, aprender, replicar, ter resultados no longo prazo, adaptar para as diferentes situações da nossa vida, para um diferente ano, diferentes objetivos. Assim, só tem vantagem. Conhecimento é o poder, né? Conhecimento é tanto poder porque vocês devem até parar para analisar. Eu não sei se vocês já pararam para reparar. Pararam para reparar? Existe? Acho que tá certo, né? Mas as maiores empresas do mundo são as empresas que detêm mais informação, conhecimento. O próprio Facebook. Por que você acha que o Facebook é tão bilionário do jeito que ele é? Tem tanto valor a empresa? Porque ela tem informação em tu, ela sabe o que você gosta de comer, ela sabe o que você gosta de vestir, o que você gosta de pesquisar na internet, eles têm informação. Então, toda essa informação tem muito valor. Numa guerra, agora que a gente está passando aí por uma situação, no momento que eu estou gravando aqui, a gente está, esse tempo atrás, surgiu uma situação que estava rolando a guerra entre Rússia e Ucrânia.
E aí, numa postagem de um soldado da Ucrânia, ele postou e aí a investigação russa foi lá e visualizou onde é que estava, onde é que foi postada aquela foto, qual que era a localização. E com isso eles pegaram e mandaram uma bomba lá e mataram um monte de soldado. Então, assim, a informação, ela vale ouro. Você ter informação vale ouro. Aqui eu tô dando situações, né, de governo, de empresas, mas você ter informação, a sabedoria, o conhecimento é uma das coisas mais valiosas. Ele é difícil de mensurar o quanto vale uma informação, mas você saber alguma coisa, você conhecer alguma coisa, é uma coisa imensurável, é uma coisa que você tem e você pode replicar e não tem limite de você replicar isso porque você aprendeu, você não depende mais de ninguém. Você pode simplesmente replicar e você pode simplesmente testar de outras maneiras e continuar fazendo sem depender dos outros. Então, sempre levem isso com vocês. Conhecimento é o poder. Conhecimento é o poder. Quem aprende não depende. Foquem muito nisso aqui, agora que vocês decidiram, tenho certeza que você decidiu aprender depois dessa live aqui, né? Aprender o Feng Shui. Foque muito em entender 100% o que é a intenção. Você vai ver ao longo das próximas lives aqui que o resultado das suas harmonizações sempre vai ser diretamente proporcional à sua intenção. Tanto o resultado quanto a velocidade do resultado, a intensidade do resultado sempre vai ser proporcional à intenção. Quanto mais você aprender a fazer essa intenção, as técnicas de intenções, mais resultados mais rápidos e mais expressivos você vai ter com a harmonização da sua casa. A gente vai falar muito sobre intenção. Inclusive, uma das fases do meu método é a intenção, né? O método OLI. A última fase do método OLI é a intenção, para vocês verem a importância disso. A gente vai bater muito nessa tecla, porque isso é realmente muito importante. E aprender isso, com certeza, vai te levar para um patamar muito maior, ter muito mais resultados com as suas harmonizações, tá certo? Bom, gente, essa foi a nossa live número 4. Amanhã, às 8 horas da noite, a gente vai ter mais uma live onde eu vou falar sobre harmonize a sua casa sem gastar R$1. Vou te ensinar como que você pode começar a harmonizar a sua casa com o que você já tem aí. Vou te falar algumas coisas que você tem aí na sua casa que você já pode utilizar para fazer as tuas harmonizações, já começar a colocar a mão na massa. Então vai ser uma live mais mão na massa mesmo. Coloca o alarme aí no teu celular. Amanhã, 8 horas da noite. Eu falei da manhã antes? Agora eu não sei. Se eu falei da manhã, eu tava testando se você tá prestando atenção. É 8 horas da noite, tá? Então amanhã, 8 horas da noite, vai ter a live. Essas lives, né, como eu falei, essa é a live número 4. A live 3, a live 2, a live 1, elas estão gravadas, estão disponíveis no meu YouTube. É só você procurar lá, Bruna Veiga Feng Shui. Você vai encontrar a gravação dessas lives. Só presta atenção, elas vão ficar disponíveis até um dia antes do evento. No dia do evento, a gente vai tirar todas as lives do ar para a gente se focar nas 3 aulas mais importantes que você já viu na sua vida, que vão transformar a sua vida. Então, por isso que a gente realmente tira todas as outras distrações. Mas até lá, você pode ver as lives que você ainda não viu, pode fazer uma maratona, beleza? E se inscrever no nosso evento, pelo amor de Deus, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você já se inscreveu, convida outras pessoas para participarem também com você, para você ir acompanhada, para você ter o apoio, para você compartilhar com outras pessoas que você ama também essa oportunidade, beleza? Então é só entrar em brunaveiga.com.br/evento, aí você entra no grupo do WhatsApp para ser avisada das próximas lives, para ser avisada das aulas, da abertura da comunidade. É na comunidade que eu vou enviar todos esses arquivos aqui dos resumos das lives para vocês, vai estar tudo certinho lá para vocês aproveitarem. Se quiser imprimir também esses materiais, é presente meu para vocês, vocês podem imprimir, tá bom? E entrando ali, fazendo o teu cadastro no evento, é gratuito, mas assim você vai estar garantindo que você vai estar recebendo todo esse material em primeira mão, beleza?
Espero que vocês tenham gostado da live. Se você gostou, deixa um joinha, deixa um gostei aqui, compartilha com outras pessoas, comenta, faz o estardalhaço aí, vamos fazer um movimento para esse evento ser o melhor evento que você já viu na tua vida. Tenho certeza, o que depender de mim, você pode ter certeza que vai ser sim. A gente sempre tá aqui se dedicando ao máximo para fazer um evento novo, trazer novidades, trazer atualizações, trazer coisas diferentes para vocês. Então, assim, a gente está sempre aqui se esforçando para isso, então pode ter certeza que o nosso comprometimento aqui é 1.000.000%. Espero que você aí do outro lado esteja tão comprometida quanto eu, porque, assim, o que depender de mim, o que depender de mim ou da minha equipe para você atingir o máximo das 9 áreas da sua vida, pode ter certeza que a gente vai fazer. Só pegar na nossa mão aqui, ó, e vir junto, que o máximo das 9 é nosso, já tá na nossa mão, tamo indo de encontro, vem com a gente que a gente vai te guiar nesse caminho com muita alegria, tá certo? Obrigada pela participação de vocês aqui e a gente se vê de novo então amanhã, 8 horas da noite. Beijo!